1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. E eu sou a Isabel, do Projeto Fui, e tô aqui tentando sobreviver à Alemanha em lockdown sem perder o alemão. Difícil, hein? Eu sou a Lud, professora de alemão, e eu procuro não deixar nada me desanimar. Afinal, até pé na bunda empurra pra frente. É, boa. Hoje a gente vai discutir aí sobre um tema que eu acho que tá bem presente aí desde que começou, principalmente o corona, né? Será que o nosso nível de alemão está regredindo mesmo? Tem gente que tem essa impressão, viu? E hoje a gente vai discutir um pouquinho. Mas antes de a gente entrar na pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Já são velhas conhecidas, né? As duas já passaram por aqui. Eu sou a Isabel Alencar, do Projeto Fui no Instagram, e eu ajudo famílias brasileiras a integrarem seus filhos na Alemanha. E agora, com essa história de integração sem participar da vida escolar dos filhos, tá bem complicado. Eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão. Eu ensino alemão há mais de 13 anos. Bom, essa é a minha missão de vida, ensinar alemão. Nesse meio tempo desses 13 anos, já fiz mestrado, já fiz doutorado, tudo em alemão. E eu vivo alemão todos os dias da minha vida, mesmo morando atualmente na Itália e não na Alemanha. Além disso, eu sou fundadora do Clube de Alemão, uma grande, enorme, a maior comunidade de estudantes de alemão aí, com mais de 1.000 alunos ativos e aprendendo aí com os nossos cursos completos do zero ao avançado. É isso aí, a minha missão de vida, eu sou a Lud, a minha missão de vida é ensinar alemão, é isso aí. Então eu acho que o teu nível de alemão não regride, Lud, é isso? Eita! Pergunta polêmica logo no início. Posso falar a verdade? Claro que regride. Todo nível de alemão regride se não estiver avançando. O único jeito de não regredir é continuar avançando, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas eu já dou a primeira resposta em língua. Não existe estabilidade. Ou tá piorando, ou tá melhorando. Logo, se eu não fizer nada para melhorar, vai piorar. É tipo o meu português, tá piorando. Tipo a política no Brasil, né? Só piora, né? Exatamente. E isso que a Isabel falou é super verdade, né? Mesmo a nossa língua materna piora. Eu sou formada também em português, fiz muito tempo aí de ensino de português, né? Eu preparava os alunos para as redações do Enem. Há alguns anos atrás, não vou contar quantos. Não denunciar a idade, né? E hoje eu sinto que realmente, por exemplo, o meu português já não é tão bom quanto ele era há 15 anos atrás, digamos assim, exatamente porque eu trabalho cada vez menos em português e escrevo cada vez menos em português. Então, sim, até a língua materna pode regredir, né? Claro. Então, desde que chegou a pandemia aí, que o corona começou a pegar forte aí nos países, as pessoas acabaram se afastando muito, né? Mudou a rotina, menos escritório, né? Então, principalmente, eu acho que o pessoal que mora em outros países, né, como a gente, acaba tendo menos contato, assim, com o idioma, né? Que é o meu caso, por exemplo. Antes tinha rotina, conversava com o pessoal no escritório, tinha o cafezinho, aquela história toda. Depois do almoço a gente jogava um kicker, né? Tipo como é que chama? Pibolinho, assim, né? Totó, que a gente chama lá em Minas, é totó. Totó, Fla-Flu, sei lá. E ali era legal, porque trocava ideia, escutava piada, aquela coisa toda mais descontraída, então sempre absorvia alguma coisa, né? E aí, desde março do ano passado, estou fazendo home office, né? E aí, aquela história, né? O contato diminuiu, a minha esposa engravidou, e aí a gente tá mais isolado do que nunca, né? Era melhor morar numa ilha deserta, só nós dois. Eu acho que era a mesma coisa, né? Enfim, então vocês acham que isso também impactou vocês aí diretamente? Isabel, o que você acha aí? Impactou com certeza, porque assim, no meu escritório são 3 pessoas sentando juntas, né? Eu e mais 2 alemães. Então, mesmo que eu não fale alemão,
com eles durante o dia, eles estão em reunião, eles estão conversando com o outro. Então, assim, mesmo o alemão passivo, eu tinha opção antigamente. Hoje em dia, cada um na sua casa, não tem mais isso. Uma coisa que o pessoal fez logo no primeiro lockdown, para não perder essa troca de informação, a gente criou uma ligação que ficava aberta o dia inteiro e todo mundo estava lá dentro. E aí, quem tinha uma pergunta, jogava lá dentro, começava a conversar, tipo, tirava do mudo da ligação. E aí perguntava direto, então todo mundo escutava. Só que aí algumas pessoas achavam ruim, porque eles desconcentravam do que eles estavam fazendo. Então, depois dessa primeira onda, né, no primeiro lockdown, a gente parou de usar essa sala de chat, né, de chat, todo mundo junto, e aí a gente tem uma conversa que é só escrita. Se alguém quer conversar alguma coisa, eles chamam, vamos entrar ali no chat para conversar agora. E aí, assim, mas assim, realmente essa escuta... faz falta, né? Como é que eu vou dizer? Essa escuta passiva, né? O aprender o alemão passivo, a gente perdeu, infelizmente. Eu também penso isso. Porque antes também tava ali, escutava e tal, por mais que os projetos que eu geralmente trabalho são em inglês. Mas tá ali, né? Tá no escritório, a pessoa tá falando, em reunião, em confusão. E agora meu português deu uma melhorada, né? Em casa aí, cara, com a Fernanda, melhorou bastante. O português tá melhorando, o português tá voando, né? Tá voando, né? Mas aí fica um negócio não natural, né, Isabel? Tipo, deixar aberto e falar ali. Vamos entrar pra conversar, cara. Pois é, daí o que o pessoal fez foi o seguinte, né? Final de maio, junho, a gente voltou pro escritório. E aí depois, nem me lembro quando é que a gente saiu do escritório de novo. Não me lembro. Foi lá pro final, sei lá, setembro. Daí acabou essa história de voltar pro escritório. E aí a gente criou duas reuniões por semana só para bater papo. Então, assim, as terças pela tarde e as sextas à tarde, a gente tem pelo menos meia hora só para bater papo e é o departamento todo. E se estão só os alemães, aí a conversa é em alemão. Se a gente tem um time que trabalha na República Tcheca, então se eles se unem à reunião, daí fica tudo em inglês. Então, assim, mesmo usando essas opções, né, das reuniões, quando a gente tá com o time inteiro, a gente conversa em inglês. Então, assim, o inglês pra gente tem melhorado, que é uma maravilha. Mas o alemão... A gente também tinha algo parecido. A gente tem, mas agora acho que o pessoal meio que cansou, sabe, de ficar entrando nessas... café pause aí, e era a mesma história aí, quando tinha algum estrangeiro, que tem muita gente da Romênia, tem o pessoal da Sérvia, tem agora portugueses também, tem eu, brasileiro, então dependendo de quem tava na sala, virava pro inglês, né, porque senão as pessoas também não falam tanto alemão, né, então é difícil. Eu acho que com a pandemia o que rolou é meio que é meio um espelho da nossa vida adulta, né? Porque quando a gente é adulta, a gente vê bem menos os nossos amigos, a gente marca bem menos de sair, né? A gente sempre pensa, nossa, eu fiquei adulto, não saio muito mais com os meus amigos. Mas a verdade é que, tipo, a gente tá acostumado a conversar com as pessoas que estão dentro do nosso contexto. Toda hora que a gente tem que se esforçar para ter contato, na maioria das vezes o contato meio que desaparece ou fica mais frágil, né? Por que a gente tinha muitos amigos na escola? Porque na escola a gente tinha 30, 40 pessoas dentro da sala de aula com a gente. Forçado a ficar junto, né? Exato. E a gente acha que não, que a gente é mais sociável quando a gente é mais jovem, ou que a gente tem mais tempo. Isso é bobagem, né? Na verdade, o contato social faz parte da rotina do ser humano e a gente tem mais contato com quem a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu acho que uma das coisas que a pandemia tem mostrado muito é que a língua serve demais para conectar pessoas, é verdade, mas a gente tá tão acostumado a passivamente nos conectar com pessoas, né? A gente não consegue muito sair da nossa zona ali de conforto pra, vou ligar aqui pra um amigo meu, né? Eu tenho tentado, por exemplo, todo domingo, ligar pra um amigo diferente, por exemplo. Tem uma coisa que eu tenho feito. Então, todo domingo, eu pego o telefone e ligo com uma pessoa, às vezes, que não espera, que não fala há 3 anos, e falo meia hora com aquela pessoa. E normalmente as pessoas ficam tão felizes que eu liguei e falam, nossa, que legal que você me ligou. Por que você tá me ligando? Não, bicho, nada, quero só... Aconteceu alguma coisa? Morreu alguém? Exato. Não, só quero conversar. Como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E aí a gente retoma aquela amizade ou aquela conversa, porque quando é amigo de verdade, 3 anos sem se falar, você continua, né, com aquela sensação de proximidade. E eu acho que um pouco é isso que a gente tem que aprender também com a pandemia, né? A ativamente procurar aquilo que é importante pra gente, inclusive conexão. E aí isso vai também refletir na língua, né? Eu acho. Tinha que criar agora uma hashtag, né? Ligando pros amigos no final de semana, mas tem que ser diferente. Criando conexão. Tinha que ter um aplicativo que escolhesse aleatório, né? Um número na sua agenda pra ligar, né?
Mas é um pouco isso que eu tô fazendo. Tipo, chegou domingo, pô, quem que eu não falo? Aí vou lá, ligo. Se a pessoa atende, maravilha, né? Se não, às vezes não atende. Se não atende, eu ligo pra outro. Fico lá meia hora conversando, 40 minutos às vezes. Não muda nada no meu domingo, no sentido de, nossa, acabou com o meu domingo, meu tempo, nem nada disso. E ao mesmo tempo eu tenho uma conexão mais forte com aquelas pessoas e treino as línguas, né? Porque eu tenho amigos em todos os lugares do mundo, então eu acabo treinando também inglês, próprio alemão e tal. Hoje mesmo uma amiga me ligou dessas, domingueiras, e ela me ligou, hoje nem é domingo, e a gente conversou 40 minutos, porque ela, a Lud me ligou, então eu posso ligar pra ela também. Aí ela foi lá e me ligou, e era em alemão. Eu acho que uma das coisas aí que a pandemia trouxe pra mim foi essa possibilidade, e novamente a língua conectando pessoas, né? A gente vê como um problema, mas pode ser uma solução para outras questões, né? Oportunidades. É uma ótima ideia, já fica a dica, né? Fica a dica. E antes de acabar o programa, já... No alemão, liga para algum amigo alemão. É uma boa ideia. Não deixa de ser uma boa ideia. Mas uma grande coisa que é difícil durante essa época é manter a motivação, né? Como fazer a motivação, né? Falta motivação até pra tirar o pijama pra trabalhar, não é mesmo? Nossa, eu já perdi as contas de quando eu vi as pessoas mal vestidas nas teleconferências. Eu nem ligo a câmera. Eu tenho uma colega de trabalho chinesa que ela sempre aparece de pijama. Sério, na caruda, Sério? assim. E como é que isso é visto, assim, pelos outros? Tá de boa a pessoa aparecer de pijama? É a Alemanha, né? O pessoal não tá nem aí. Não tá nem aí, né? Tá nem aí. Gente, eu já trabalhava de pijama mesmo antes, não mudou nada pra mim. Eu mudo de pijama diariamente. Não, na verdade, eu tenho roupa de dormir e roupa de trabalhar, mas é sempre pijama. Eu só troco pra, tipo, dormir limpinha e ficar no dia, né, pra ter essa diferenciação. Mas é sempre a mesma coisa, pijama. Então, menos contato, menos motivação pra aprender, né? Então, eu acho que, às vezes, não sei, né? Dá uma preguicita aí, né? O que vocês falam aí? Olha, eu até me dedicaria mais ao alemão se eu não tivesse que me dedicar ao home office, ao homeschooling e ao daycare ao mesmo tempo. Chega o final do dia, acabou, não tenho mais vontade de nada. E assim, no final das contas, eu acabo estudando com as matérias de alemão do Lucas da escola. Já é bom. É mais ou menos isso. Óbvio que a gente vai criando outras formas de não perder o idioma, mas a motivação é complicada. Porque às vezes a gente tá tão desmotivado com essa história da pandemia que nem comer bem, às vezes eu tenho vontade, assim, eu queria comer uma porcaria e eu vou lá, como chocolate, que normalmente eu não comeria, só porque pela situação. Meio ansiedade, né? Ai, que saco esse dia hoje, né? O trabalho não rendeu, as crianças estão só bagunçando, eu vou comer um chocolate agora. Essa questão da motivação, ela é realmente complicada. Acho que num contexto em que tudo tá um pouco desmotivador, né? A gente fala de língua, mas a gente tá falando da vida, né? Numa situação totalmente atípica, em que ninguém sabe muito bem como agir ou o que fazer. Mas a verdade é que vocês dois falaram um pouco sobre como, estando no escritório, ou tendo contato com alemães, por exemplo, vocês estavam ouvindo de forma passiva o alemão, né? Não era nem tanto se comunicando, mas essa oportunidade de ouvir de forma passiva. Essa questão do ouvir de forma passiva é uma coisa que você pode fazer em casa tranquilamente, né? Com um filme, com uma música, isso não muda muita coisa. Então, uma das coisas que é importante em relação à motivação é lembrar que a gente não precisa fazer demais. Se a gente faz um pouquinho, né, já faz uma grande diferença. Às vezes a gente quer ter o mesmo ritmo e a mesma produtividade que a gente tinha antes, quando a nossa emocional estava ótimo, né? Quando a gente estava numa vida normal, e nós não somos os mesmos nesse momento. Nem vitamina D a gente tem, né? Porque a gente não vê nem sol, a gente fica em casa. Então, assim, são tantas questões pra gente cuidar, de alimentação. Eu não tenho filhos, mas sei que quem tem filhos em casa é complicado, né? Tem tanta coisa pra gente cuidar, a gente não tem que adicionar mais um estresse. A língua tá regredindo e eu tô desmotivada pra estudar. Não, se você conseguir fazer alguma coisa que te agrada e que vai te dar prazer, que seja ouvir uma música, que seja ver um filme em alemão, isso aí já é uma habilidade, né? Um estudar passivo, que era a mesma coisa que você faria no escritório. Convenhamos, assim. O que você faz no escritório lá? Você não conversa tanto assim em alemão no escritório normalmente, principalmente esses escritórios internacionais, mas você tá ouvindo as pessoas conversarem. Isso você consegue fazer de uma forma prazerosa também. Acho que em época de pandemia, a gente tem que se cuidar para sobreviver de uma forma saudável, inclusive emocionalmente, né? Que o nosso emocional se mantenha saudável. E esse tipo de cobrança é também contraprodutivo. O ideal é, como é que a gente
consegue não regredir. E não regredir não precisa de muito esforço. Não regredir é o mínimo. Não regredir é fazer o pouco que não vai atrapalhar a sua vida, não vai atrapalhar a sua rotina com as crianças, não vai atrapalhar, inclusive, o seu emocional, né? De repente, incluir numa rotina que você já tem, né? Que nem, por exemplo, eu com as crianças, eu tenho que ajudar o meu filho com a lição de casa de qualquer forma. Ele tem lição de alemão, então é ali que eu vou aproveitar para não esquecer do meu alemão, para aprender um pouquinho mais. Então é essa ideia de manter a rotina e, de repente, ali perceber na rotina o que dá para usar para manter o alemão, é uma ótima ideia. Exato. E não se preocupar tanto, né? Não se preocupar tanto. Principalmente se você não estiver no básico. Se você já estiver no intermediário, mais avançado, isso faz diferença porque a língua se torna um pouco mais estável, né? Nós vamos falar também um pouco mais sobre isso. Não se preocupe tanto, não se cobre tanto, mas não perca totalmente o contato. Porque a nossa memória também, ela tem muito a ver com aquilo que faz sentido no meu contexto. Então, se você, por exemplo, mora na Alemanha e não tem contato nenhum com o alemão, aquilo não traz nenhuma sensação para você e parece que está fora da sua realidade. Você poderia estar no Brasil, você poderia estar no Japão, você poderia estar em Nova York, aquilo está totalmente fora da sua realidade. O seu cérebro, realmente, ele desliga daquilo. É tipo senha de um cartão velho. Sabe quando você tem um cartão velho que você não usa mais? Você usou aquele cartão lá 5 anos, aquela senha estava na sua cabeça. Aí você parou de usar por, 6 meses, nem foi tanto assim. Quando você chega lá, você tá tão desconectada com aquela realidade daquele cartão que vai travar, você não vai lembrar mais a senha. Aí depois, quando a senha vem na sua cabeça, você fala, poxa, era isso. É a mesma coisa com o alemão. Você não pode não usar o cartão do alemão 6 meses. Você pode usar de vez em quando e já vai ajudar para você não perder aquilo que você fez. Faz sentido. Usa 1 vez por mês, 2 vezes por mês e aquilo já vai fazer, né, aquele cartão. Você já não vai mais esquecer aquela senha daquele cartão. É bem parecido com o alemão se você não quiser regredir, né? É só não tirar aquilo totalmente da sua vida e continuar mantendo uma relação com a língua, né? Legal. Alô! Agora eu quero te dar uma dica rápida sobre meios de transporte em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende de forma prática aquilo que você vai precisar no dia a dia da sua vida na Alemanha, do básico ao avançado, em aulas realmente sequenciais e que são tanto ao vivo quanto gravadas para você poder assistir quando for melhor para você. Agora vamos aprender os meios de transporte em alemão. O carro se diz Auto. Auto. Mas é interessante que tem uma segunda palavra que é Wagen. Wagen, que também significa carro. O ônibus eu vou dizer Bus. Bus. Mas bastante atenção, porque o meio de transporte mais usado nem sempre é o ônibus. De cidade para cidade, muitas vezes a gente usa o trem, que se diz Zug. Zug. E por último, a gente tem também o Straßenbahn. Esse é mais longo, hein? Straßenbahn, que é o bonde que anda nas ruas de todas as cidades. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá, Isabel, você já falou um pouco das crianças aí, como é que tá essa luta? Eles estão sofrendo muito também por não ter contato com os amiguinhos na escola, na kindergarten? Como? Sim, as crianças, acho que elas acabam sofrendo mais que a gente, porque elas não entendem exatamente. Bom, a Bela não entende nada, né? Ela vai fazer 4 anos agora em junho. Ela não entende por que ela não pode ir para a creche. Ela perguntava bastante, agora ela já nem pergunta mais. Ela pergunta de alguns amigos, que a gente tenta de vez em quando encontrar. A gente fez 2 encontrinhos com a Bela. Uma amiga da Bela é de pais que são da Malásia. Então, assim, as duas conversam entre elas em inglês, mas na creche elas conversam com as outras crianças em alemão. Que bonitinho. E aí um outro amiguinho que veio aqui visitar é alemão, e aí entre eles conversando em alemão. Mas eu já percebo que o alemão da Bela é ótimo, assim, para uma criança de quase 4 anos. Assim, é muito melhor do que o alemão que o Lucas tinha na mesma idade. E a pronúncia não piorou, a pronúncia continua boa, o R, que é bem típico, né, o alemão, então ela continua pronunciando super bem, mas os artigos ela já perdeu, porque assim, a gente lia os livros juntas e aí ela ia repetindo algumas palavras e eu lendo com um artigo, acabou.
Não tem mais artigo para ela. E isso vinha por causa da conversa com os amiguinhos, da conversa com as professoras. Então, assim, por causa dessa falta de contato com o alemão, os artigos se perderam. Em casa, ela conversava mais em alemão com o Lucas, eles brincavam em alemão. Hoje em dia, eles brincam em inglês. Então, assim, isso mudou também. Então, assim, é outra coisa que está afetando o alemão da Bela. A Bela com quase 4 anos. O Lucas, ele ainda vai para a escola dia sim, dia não. Então, ele tem um certo contato com a língua, tem um certo contato com os amigos, mas sofre também por não estar com a turma toda. Porque, assim, como é dia sim, dia não, eles dividiram a turma em 2. E os melhores amigos dele ficaram na outra turma. Então, ele tá, assim, acabado, tadinho. Pecado. Em casa, a gente acaba que conversa mais em inglês, por causa do Steven, né, que é irlandês. Então, não tem muito, assim, o treino do alemão deles em casa, e a gente nem tenta muito. A Bela tem uma amiguinha aqui, uma vizinha, e elas se encontram, né? Então, a menina vem buscar ela para brincar lá, ou vice-versa. Mas a gente também não tem nenhum amigo do Lucas que mora muito perto, para eles irem para brincar com mais frequência. E ele também, a metade da tarde, ele passa fazendo lição de casa. Então, não sobra muito tempo para ele encontrar crianças e tudo mais. O que a gente acaba fazendo de vez em quando é ir pro parquinho, aí ele encontra outras crianças e brinca com outras crianças lá. E ele é bem sociável, então, assim, na hora de praticar, ele pratica com qualquer um. O problema é realmente o tempo para conseguir fazer esse encontro, porque a gente está trabalhando, né, durante o dia. Sim. E eles consomem filmes, sei lá, Netflix, essas coisas, música, em qual língua? Um ano de pandemia, eles devem ter zerado já o Netflix. Já. Todas. Olha, não, a gente tem Alexa. E aí a gente deixa eles colocarem as músicas que eles quiserem na Alexa. Então, assim, tem bastante música em inglês, que é o que mais toca nos rádios. Então, eles escutam as músicas que estão no carro quando a gente tá dirigindo para algum lugar. Então, chega em casa, eles botam na Alexa. O Lucas ainda tem algumas músicas em alemão que ele escuta de algum amigo na escola, e ele chega em casa e coloca a música em alemão da Alexa. Tablet, TV e telefone a gente tenta reduzir, porque a gente usou bastante na primeira pandemia e foi um caos. As crianças ficaram super, assim, ariscas, digamos assim. Então a gente reduziu. Hoje, depois do Lucas terminar toda a lição de casa, ele foi liberado a usar o tablet, mas é só joguinho no final das contas. A Bela ainda assiste de vez em quando Peppa Pig em alemão, Peppa Woods. E ela vem conversando, né? E ela vem com as ideias todas da Peppa, e assim, eu acho que esse é um desenho legal para criança que tá aprendendo. Mas no geral você não nota então que eles estão menos sociáveis, na verdade é mais por falta de contato mesmo, né? É a falta do contato, assim, eles não estão menos sociáveis, assim, em si, eles sentem a falta de ter contato com outras crianças, isso sim, eles sentem falta de ter contato com crianças, mas se eles veem alguma criança, eles acham que estão com tanta vontade de brincar que eles meio que grudam, né? Ai, que bonitinho. Legal. Então, um dos problemas, na verdade, eu não sei se dizer se é problema ou se é benefício, né? No final das contas, a gente tem muitos vizinhos que são mais velhos. Como a Alemanha toda, né? É mais ou menos isso. Então, assim, os vizinhos todos são mais velhos. E a gente fica com medo de deixar as crianças, pelo menos o Lucas, que tá indo pra escola, ele tem contato com outras crianças. Então, ele poderia ser uma criança que poderia espalhar o corona por aí. Então, a gente fica com medo e não deixa ele visitar os vizinhos e tudo mais. Na Páscoa, os vizinhos tomaram a primeira... Os que são quase avós deles, né? São muito queridos, são alemães, assim, são ótimos. O Steven tá sempre lá tomando uma schnapps com eles. E as crianças gostam de ir pra lá visitá-los, mas, assim, eles não tinham tomado vacina nenhuma ainda. Eles tomaram na Páscoa agora a primeira dose. O senhor, ele tem 77 anos e ela tem... acho que 68, uma coisa assim. E mesmo assim, eles tomaram a primeira dose, mesmo assim a gente foi meio com receio, né? Então, eu tento não visitá-los. As crianças vão de vez em quando, assim, mas meio com medo. Então, a gente tá realmente tentando evitar isso. Mas eles são, assim, pessoas com quem a gente tem bastante contato e em alemão, porque eles não conversam em inglês fluentemente. Então, é a nossa opção, assim, local para treinar o alemão. Legal, né? Falar com os senhorzinhos. E uma sorte também, né? Porque nem sempre as pessoas têm aí um vizinho, gente boa pra conversar, né? Nem sempre as relações de vizinhos são tão próximas. Depende muito do vizinho, eu acho, né? Tem que ter sorte. Onde a gente morava antes era bem melhor, assim. Os vizinhos já conversavam mais e tal. Aqui onde a gente tá é meio cada um por si aí. E aí, Lud, você sente que os seus alunos estão regredindo no alemão ou você não notou diferença durante essa pandemia?
falamos sobre isso, tem tanta coisa na vida, tem filho, tem isso, tem aquilo outro. Então eu não tiro aquela meia hora, aqueles 40 minutos, aquela 1 hora para ter contato com o alemão. Mas quem está fazendo isso, e se são meus alunos, significam que continuaram, né, numa rotina de estudo, eles não regrediram em nada. Não regrediram em nada, muito pelo contrário, continuam avançando. E aí isso é que me indica como é importante simplesmente manter o contato, né, independente aí se é no escritório realmente falando de uma forma bem descontraída ou em um momento de estudo, por exemplo, né? Uhum. Uma coisa que eu percebi é que o pessoal que fazia curso presencial acabou perdendo bastante com a história da pandemia, né? Porque as escolas não tiveram tempo de organizar a aula online, não tem também todo A infraestrutura, né? Também. A infraestrutura para aula online. Então, assim, essas pessoas, elas acabaram perdendo muito. E, por exemplo, o pessoal que faz curso na Volkshochschule ficaram muitos meses sem estudar. Nem sei como é que tá agora com essa história das novas regras, né, do Sieben-Tage-Instanzwert. Eu vi que teve escolas aqui em Stuttgart que simplesmente suspenderam as aulas por uns 2 meses agora, porque tinham retomado, aí perguntaram pra turma se eles queriam ter aula online, teve gente que falou que não, uma vez um falando que não, então não vai ter, né? E aí tem gente que tá em casa e não aceitou fazer aula online e tão parado, né? Então é meio chato isso, né? Eu acho que justamente a galera que frequentava a aula presencial mesmo, esse contato, né? Porque querendo ou não, na hora do lanche, na hora que sai e tal, sempre tem o contato com o pessoal. Isso realmente faltou, né? Mas eu nunca estudei em aulas presenciais na Alemanha, então pra mim isso não mudou nada, né? Mas realmente... Apesar que a aula presencial é aquela coisa, né? Tem um espanhol lá na turma, se tem um americano... Você deixa de falar alemão, você começa a falar em espanhol, começa a falar em inglês. Essa história do cafezinho ali da turma presencial também é meio assim, o truque, né? Isso né? No treino. O grande problema, eu acho, das escolas é que o ensino online e o ensino pessoalmente são 2 formatos completamente diferentes, né? Então não adianta muito você tentar transferir o ensino da escola, né, com 4 paredes, para um formato online, se você não adequar as vantagens daquele formato, né? O formato online ele te traz muitas vantagens, mas aí os professores querem fazer exatamente como se fariam, por exemplo, se estivessem ao vivo. E isso é um problema sério. Muitos professores não tinham, e muitas escolas também, não têm noção do que é o espaço online. E aí os alunos ficavam muito frustrados. Muitos alunos vieram conversar comigo, né, principalmente pelo Instagram, falando exatamente isso, dessa frustração, porque as aulas, teoricamente, eram online, mas eram muito frustrantes porque não tinham essa diferenciação de método, das possibilidades e tal. Isso é bem complicado. Eu trabalho online, né? O Clube de Alemão é um curso pensado para ser online e eu vejo totalmente como tem que ser diferente para que dê certo, né? Não faz sentido tentar transferir um formato pessoalmente para a internet. Isso é uma bobagem. A internet tem outras ferramentas e tem outras vantagens que o ensino, inclusive, pessoalmente não tem. Então, para que a gente vai ficar tentando pegar o pior de um lado, né? Vamos trabalhar com com as ferramentas que a gente tem de melhor. E também concordo totalmente com a Isabel. Acho que essa história do cafezinho, essa história do encontrinho, na verdade, a nossa vontade de ter um encontro social com as pessoas, eu entendo, é diferente, claro. Mas para estudar mesmo, você quer realmente estudar, o seu computador e um bom curso online funcionam muito bem. O resto aí o café é melhor que a aula, né? Porque você não tá querendo realmente estudar na aula. Você tá querendo tomar um café com o pessoal, conversar, bater um papo. Aí são outros 500, né? Mas aí a gente tem que admitir pra nós mesmos que a questão é essa, né? Aí volta lá para aquele papo do início do podcast, né? Da motivação, de repente a prioridade também. Se o objetivo é só tomar um café, não precisa pagar um curso, né? Pois é. Às vezes precisa, né? Porque a pessoa não tem outro jeito de achar coleguinhas e comunidade, né? Então as pessoas às vezes até pagam um curso para isso, né? Para achar uma comunidade, criar uma comunidade, porque não conhece ninguém de outra forma. Que até faz sentido. Faz tanto sentido que o meu curso de alemão se chama Clube de Alemão, exatamente para criar essa comunidade, para que eles tenham contato, marquem de se encontrar e de bater papo em alemão, exatamente também porque essa comunidade é super importante, né? Eu acho que faz sentido também pagar o curso para ter uma comunidade? Claro, mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso, e é esse que é o problema desse papo do cafezinho do cafezinho do intervalo. Inglês. Muitas vezes, exato. Muitas vezes é só isso. Legal.
Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, e pra galera que fica de mimimi aí chorando, porque meu alemão, bababá, o que a gente pode fazer de verdade, assim, pra melhorar esse alemão aí? O que vocês falam? O que vocês acham? Tá legal. Bom, primeiro tem a obrigação, que é com o Lucas e a escola. Então, ali eu tenho que fazer. Outra coisa que eu tenho é o Projeto FUI. E para eu conseguir criar conteúdo para o Projeto FUI, eu leio muita coisa em alemão. Assim, as fontes são todas alemãs. Fora isso, o que eu comecei a fazer, porque eu vi que o alemão tava ficando assim, eu tava perdendo o vocabulário, porque se eu não converso com o pessoal do escritório, eu acabo perdendo um pouquinho do vocabulário. Óbvio que a gente tem ali o vocabulário técnico, que é relacionado ao nosso trabalho, né, do dia a dia. Eu faço pneus. Então, assim, esse é o vocabulário. E óbvio, né, assim, eu trabalho com um monte de homem, então, assim, é pneus e carros. Fora isso, não tem muito mais. Você troca pneu também, Isabel? Com um monte de homem no escritório, eu peço para eles organizarem para mim. Nesse ponto, eu não sou nada alemã, não quero saber de trocar sozinha. Também. Esse negócio é muito sofrimento trocar pneu. Mas o que eu fiz para mim? Comecei a assistir uma série que eu tinha assistido há muito tempo, é Grey's Anatomy. Eu, na época, assisti em inglês para melhorar o inglês. E agora eu tô assistindo em alemão para criar mais vocabulário em alemão. E fora isso, eu leio bastante livros sobre educação de criança e tudo mais, justamente por causa dos meus filhos e por causa do Projeto FUI. E para eu entender um pouquinho mais de como os alemães pensam e como eles avaliam as crianças e tudo mais, eu opto por literatura em alemão. Então isso me ajuda muito a criar vocabulário e a não perder o contato com a língua. Assim, essas são as coisas que eu faço. Fora, assim, conversar com os vizinhos, mandar mensagem para as outras mães no grupo do WhatsApp. A questão, eu acho, é que quando a gente fala em regressão, né, a gente esquece que língua tem 4 habilidades. Quando a gente está falando de língua, a gente não está falando só do falar, mas a gente está falando do escrever, do ler e do ouvir, que são 4 habilidades. Então, a gente fala assim, não, estou em casa, então meu alemão está regredindo. Peraí, todas as habilidades estão regredindo? Então tem alguma questão aí mais profunda. Porque a melhor técnica, se você não tem ninguém para conversar, é apostar no uso das outras 3 habilidades, que é leitura, audição, ouvir e escrever. Porque assim você continua investindo no alemão. Né? Aí você fala, não, mas aí eu não tenho com quem falar, né? Falar. Bom, nesse caso você pode realmente escrever, por exemplo. Por quê? Porque a escrita, querendo ou não, ela é uma base daquilo que você vai falar, né? Formular estruturas, usar vocabulário. Então, essa história de estou em casa e não posso estudar, na verdade, é uma bobagem, porque você pode continuar ouvindo, você pode continuar lendo, você pode continuar escrevendo, até mesmo falando, né? Porque hoje em dia, com todas as tecnologias, você poderia continuar, inclusive, falando, mas pelo menos as outras 3 habilidades estão aí para construir a sua base forte. Então, o Tomás até me perguntou, seus alunos estão melhorando ou estão regredindo? Os meus alunos estão melhorando. E por que eles estão melhorando? Porque eles continuam trabalhando forte naquilo que é mais importante, estrutura e vocabulário. E isso dá para você fazer tranquilamente na sua casa, sabe? Quantas pessoas, inclusive poliglotas, não aprenderam um monte de línguas sem ter ninguém para conversar? Imagina, por exemplo, poliglotas de alguns anos atrás, né, antes da internet. Como é que eles aprendiam línguas? Eles aprendiam línguas sem ninguém para conversar. Eles aprendiam línguas eles com eles mesmos. E é totalmente possível. Então, essa história aí dessa regressão, ela tem a ver, como eu falei logo no início, com a sua falta de contato e com a sua falta de interesse por 1000 motivos da vida. E a gente sabe como é que tá a situação e não é simples, não é isso que eu tô dizendo. Mas não é uma situação obrigatória. Não posso sair de casa, meu alemão vai regredir. Não vai, né? Então, o que você tem que fazer, né? A dica para você não regredir é continuar investindo no alemão. E dessa forma, você vai melhorar, mesmo que você sinta que algumas coisas estão piorando. Por exemplo, vamos dizer, a Isabel falou, às vezes eu esqueço algumas palavras. Normalmente você esquece algumas palavras quando você
não está usando de forma ativa, né? Então, às vezes aquela palavra tá ali no fundo da sua cabeça, né? Se alguém falar a palavra com você, você sabe o que ela significa. Com certeza. Mas você não consegue falar quando você precisa, você não consegue pegar ela do escaninho lá que ela tá escondida no seu cérebro e trazer pra boca pra você falar. Isso é o vocabulário ativo. Lud, então sem vocabulário ativo não dá. Você pode continuar trabalhando no mínimo no seu vocabulário passivo, no mínimo. Por quê? Porque todo vocabulário ativo, um dia ele foi vocabulário passivo. O que é esse vocabulário passivo? Esse vocabulário que você entende, mas não fala. Então, no mínimo, você tem que estar aumentando e muito seu vocabulário passivo se você não está conseguindo trabalhar o seu vocabulário ativo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você pode escrever. Coisa mais importante é escrever. Escreve umas redações, escreve, né, um parágrafo de opinião sobre um tema. Pode parecer um exercício bobo, fala assim, nossa, vou escrever. Mas isso, assim, em 20 minutos você faz e muda o jogo, sabe? 20 minutos, 15 minutos você faz, escrever 10 frases e muda o jogo, né? E isso vai mudar tudo, inclusive, para quando você voltar para a sociedade, digamos assim. Porque quanto mais contato você tem, mais fácil fica para você retomar algumas coisas que talvez você possa perder, né? Você vai perder aquilo que você estiver trabalhando menos, mas você pode melhorar em outras frentes. E se você estiver melhorando em outras frentes, nada é perdido. Tá tudo um pouco adormecido, né? E aí, para retomar, fica também bem mais fácil. Super gostei desse teu comentário sobre escrever, porque assim, falar, a gente fala meio que de qualquer jeito. Se errar, errou. Paciência, passou. Mas escrever tem que estar certo, né? Mas quando você escreve, você tem que escrever direitinho, né? Tudo da forma mais correta possível. Então, assim, eu acho que é super importante esse exercício de escrita, porque mesmo no trabalho, eu vou perguntar aqui para o Tomás como é que funciona lá com ele, eu não preciso escrever tantos e-mails em alemão, porque na área que eu trabalho é super internacional, então eu sempre escrevo tudo em inglês, porque eu não sei para quem que aquele e-mail vai ser encaminhado. Eu tive que conversar com o pessoal do TÜV, por causa de um teste que a gente precisa, e é em alemão. E aí droga, vou ter que escrever em alemão agora, vou ter que escrever direito. Daí tô lá eu escrevendo, como é que é mesmo? Volta lá no Google, não, mas essa regra aqui tá errado aqui, então peraí, deixa eu ajeitar. Então, assim, te ajuda a pensar como é que se escreve direito, porque falar, que nem eu falando com as mães da escola, se errou uma conjugação aqui ou ali, uma declinação, já foi. Mas na hora que eu tô escrevendo um e-mail em alemão, eu presto muito mais atenção e eu aprendo muito mais. Sim. Tipo, quando eu converso com a galera interna da empresa mesmo, aí vai que vai, né? Não fico muito com medo de errar, né? Porque o pessoal, né, todo mundo conhecido. Agora vai escrever pro cliente, sim. Aí tem que se dedicar um pouco mais, né? Meia hora pra escrever um parágrafo daí. E também tem um pouco a ver até mesmo com ortografia, sabe? Nem com gramática. Eu me lembro bem, por exemplo, eu aprendi inglês vendo série. É estranho, mas foi assim. Eu aprendi, tanto que sempre fui zoada falando com algumas pessoas, porque às vezes eu tinha um vocabulário, sei lá, dos anos 50. Porque eu aprendi vendo série, aquela palavra tava lá. Aí eu ia lá e falava a palavra. Aí a pessoa... Vocabulário de Friends. Exato, vocabulário de Friends. Eu gostava daquele... Como é que chama? The 70s Show, o dos anos 70. É tipo jovens dos anos 70. Faz tempo, nossa, né? Faz tempo. Eu tinha muito vocabulário dos anos 70. Mas eu amava. Eu achei que você era mais nova, Lúcia. Mas é uma série, assim, não muito velha, mas ela se passa nos anos 70 e são jovens, tipo, descolados dos anos 70. Eu vi essa série, eu comia essa série. Então, assim, eu falava muito vocabulário dos anos 70, tipo, achando que tava descolado, entendeu? Porque eles eram jovens descolados. É muito engraçado. Mas eu aprendi inglês, digamos assim, vendo série. Então, eu falava. Aí, eu comecei a ter que escrever e eu percebi que eu não sabia a ortografia de nenhuma palavra. Era uma coisa, tipo assim, como é que escreve essa palavra? Uma palavra óbvia, sei lá. E aí eu comecei a escrever com mais frequência, e rapidinho eu estava escrevendo bem. Exatamente porque eu já sabia dos sons e tal, mas eu não sabia como é que, né, se tinha uma letra a mais, uma letra a menos, principalmente em inglês, por exemplo, que é complicado. Some as letras, né? Exato. Então, assim... A vantagem do alemão aí. O alemão e o português nesse aspecto são parecidos, né? Você fala as coisas, né? Apesar que as pessoas comem algumas coisas aí no Brasil, né? O alemão é mais fácil do que o português, né? O alemão ainda é mais próximo do jeito. Só que assusta, né? Palavrão gigante, cheio de consoante. Não, minha rua se chama Schlossstraße, né? E são, né? Se você não usar o etc, são 3 S juntos, né?
Primeira vez que eu vi, eu falei, caraca, 3 S juntos, como assim? Assusta, mas depois que você entende a lógica, fica, tipo, muito lógico, né? Não dá problema nenhum, é só estranho. Eu acho que causa estranheza aos olhos. Mas é um pouco isso, né? A gente tem só que decidir fazer ativamente, às vezes, alguns exercícios que a gente não tá... Na verdade, muito que essa pandemia nos demonstra é o tanto que a gente já não estudava antes, tá? Vamos falar a verdade agora. Vamos falar aqui, professora, agora baixou. Bota na tela a cara do vagabundo. Que a gente já não estudava antes e que a gente achava que tava de boa não estudar, porque eu tenho contato com o alemão. Aí você percebe o tanto que você não tava fazendo nada pra sua melhora. Para, cara. Mas é muito questão de percepção também, né? Tipo, tem gente que eu não falava há muito tempo no escritório. Aí esses dias agendaram uma dessas café pause da vida e entrei lá, né? E comecei a falar em alemão com os caras. E um alemão falou pra mim, nossa, como você tá falando bem? E tipo assim, eu tô 1 ano em casa. Daí ele, nossa, tu melhorou muito. Eu falei, cara, mas sério que eu melhorei? Daí ele, sim, tu melhorou um monte. E sabe que na minha percepção, por não estar tendo contato diário, eu achava que tava pior. Mas vendo uma pessoa de fora que me viu há 1 ano atrás falando, eu falei, nossa, tá bem melhor, sabe? E então é percepção também, né? Acho que a gente fica mais inseguro, né? A gente fica mais inseguro porque você não tá usando, então você não sabe. Se eu abrir a boca, será que vai sair, né? Dá aquela insegurança. E também tem os primeiros 10 minutos, né, gente? Os primeiros 10 minutos de qualquer coisa, quando você tá falando, você tem que trocar a língua, você não fala há muito tempo, é duro. Quem nunca, né? Você tá falando em inglês, você tem que trocar pra outra língua, você fica... É a mesma coisa que acontece com o alemão, né? Os primeiros 10 minutos são aqueles que você tá pegando o tranco, aí depois pega e parece que nunca tinha falado em outra língua. E pra mim é muito doido, porque nos últimos, acho que quase 7 anos, eu trabalho praticamente em inglês. E agora que tem uns colegas portugueses no time, fui fazer uma reunião em português esses dias, eu não consegui falar. Eu não consegui falar, porque a minha cabeça conectada ao trabalho em inglês ou em alemão. E aí eu vou explicar as coisas pros colegas de Portugal em português, eu simplesmente falei, galera, tem umas palavras aqui que eu vou falar em inglês no meio, tá? Porque eu já não lembro mais como é que fala isso em português. Sempre falo isso, conhecimento linguístico é temático. Temático. Se você quer falar, vai depender do assunto. Você fala melhor sobre determinados assuntos em determinadas línguas. Isso é fato. Se você for fluente, é assim, né? Como o Tomás tá falando, para trabalho, eu penso logo em inglês. Para mim é a mesma coisa. Quando eu tava estudando, se eu quero falar do meu doutorado, eu só sei falar em alemão, não consigo explicar em português. Fui escrever um artigo em português, nossa, que dificuldade, porque eu sabia as palavras. É muito doido. E vocês têm alguma dica aí pra conversar mesmo sem ter o contato social aí? Então, uma das coisas que eu também acabo fazendo é participando de reuniões em alemão. Então, eu faço parte de um Verein da escola. Ok, que legal. Do Lucas. Então, assim, a cada 2 semanas a gente tem reunião. Então, assim, é todo mundo alemão e todo mundo falando naquela velocidade, né? E aí eu tenho que conversar também. Então, não tem outra opção. Então, como é que se diz? Tá na chuva pra se molhar? Então, me molho mesmo. Bem molhado. Alguém explica aí pra audiência o que é um Verein? Bom, Verein a pronúncia foi péssima, né? Pronúncia brasileira, Verein. Agora, é uma associação. Então, assim, são associação, um clube. E na Alemanha, assim, é uma das coisas mais comuns. Então, assim... Basta ter 3 alemães que tenham, né? Um grupo de pais gostam de futebol, eles já criam uma associação e aí dão aula de futebol. Ou então, nesse caso, o Förderverein, né? É uma associação de pais que junta dinheiro para a escola, para as atividades da escola. Então, a última atividade que a gente pagou foi um circo online para as crianças. Nossa. Deu certo? E agora a gente tá planejando camisetas da escola para as crianças. Então, assim, procura no Google Verein uma atividade que você gosta de fazer e o nome da sua cidade. Com certeza você vai achar alguma coisa. Reza a lenda que bastam 3 alemães já para formar um clube, né? Um é o tesoureiro, o outro sei lá o quê, e já deu, né? Que nunca vi ter tanto, né? Verdade. E tô para dizer que os brasileiros já estão aprendendo também, porque outro lugar onde eu aprendo, ou eu uso o alemão, é com um grupo de brasileiras lá de Wolfsburg, é aqui do lado de casa. Elas criaram um Verein para ajudar mulheres na integração na Alemanha. Olha que legal. É super legal, porque elas fazem reuniões com instituições alemãs. E a última reunião foi sobre a integração das crianças na escola, exatamente na escola. A pessoa responsável estava explicando como é que funcionava exatamente o sistema de educação na Alemanha e tudo em alemão.
Então, assim, o pessoal perguntando, e aí a moça do estado respondendo, e a gente fazendo mais perguntas. Então, assim, e tudo em alemão. Então, é uma forma bem legal também de treinar. Muito bom, legal. Com certeza essa questão das associações, ela é muito legal, porque, inclusive, eu estava procurando, assim, outro dia, até para preparar a aula, e achei um tanto de associação, por exemplo, para a integração de estrangeiros. Em toda cidade tem, praticamente. E essas associações, elas têm, por exemplo, um monte de Stammtisch, né? Que são grupos de conversação em alemão. E tornando-se, nos tempos da pandemia, elas também se tornaram online e os grupos de conversação continuam acontecendo, por exemplo, né? Então, dessa forma, todo mundo consegue continuar se comunicando, mas o que eu quero também deixar aqui, talvez enfatizar, é que, novamente, né, você não precisa, às vezes, acho que é muito inteligente a gente aproveitar o que os tempos têm a nos oferecer. Parece uma coisa meio boba, mas a gente fica forçando ter determinadas experiências como se a gente estivesse na vida normal, nesse momento que é um momento de exceção. E isso significa que, às vezes, não necessariamente você tem que ficar procurando, poxa, eu tô em casa, eu preciso de um momento para conversar. Não necessariamente você precisa ficar tentando compensar o tempo todo num momento de conversação em alemão. Você pode fazer o que esse tempo está te oferecendo de melhor, trabalhar outras habilidades, né? E às vezes a gente fica sempre muito focado em continuar fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, quando o tempo te dá uma oportunidade de fazer muito melhor coisas que antes você não estava fazendo. Então, assim, o mais importante é você manter o contato, ter um estudo ativo, ouvir mais em alemão. Hoje você está em casa, você tem mais tempo para ouvir música, para ver um filme, você tem mais tempo para ler um livro. Quantas pessoas nunca leram um livro em alemão? Nunca. Estão lá no B2, no C1, nunca abriram um livro em alemão para ler. Poxa, agora você tem esse tempo, né? Porque você não tá fazendo outras coisas do lado de fora de casa. Pode ser uma coisa que você não estava prevendo. Ah, não, eu gosto de conversar. Mas essas habilidades que você vai adquirir nesse momento, ninguém mais vai te tirar. E elas vão ser a base para você, ao sair na rua ou ir para a Alemanha, né, para quem tá no Brasil, ter a base para ter uma boa conversação, né? E muita gente me fala assim, poxa, mas aí falta a motivação, né? Que foi aquilo que a gente falou logo no início, a dificuldade de ter motivação. Aí, uma das coisas que eu digo é a seguinte, né? Existem dois tipos de pessoas que estão aprendendo o alemão. A primeira é aquela que já fala o alemão e já tá com a vida ganha na Alemanha, digamos assim, né? No sentido de já tem um emprego, aprender o alemão não vai mudar grandes coisas, é só realmente para integração. Nesse caso, eu te digo, relaxa, sabe? Vai fazer as coisas que te dão prazer e vai melhorar aos poucos, que é o melhor que você faz. Cuida da sua saúde emocional, cuida da sua família e não perca o contato. Agora, tem aquelas outras pessoas que realmente estão estudando alemão nesse momento para mudar de vida, né? Então, por exemplo, estão no Brasil e estão estudando alemão para ir para a Alemanha, para mudar completamente a vida, para ter novas oportunidades. Para essas pessoas, eu tenho uma outra coisa para falar que é bem diferente, que é você não liga para o seu chefe, fala para ele, nossa, eu tô sem motivação nenhuma para ir trabalhar, vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou trabalhar, né? Se você precisa do alemão para mudar sua vida, ou tem um contrato aí com, né, que você precisa do alemão em X tempo para ir para a Alemanha e tal, para de tomar todos os dias a decisão. O nosso cérebro, ele vai sempre querer tomar a decisão mais confortável. Ele não quer sair da zona de conforto. A gente quer ficar confortável. É muito gostoso ficar confortável. Eu também quero ficar confortável. Todo mundo quer. Você tem que parar de tomar a decisão. Você toma a decisão uma vez só. A decisão que você vai tomar é, eu estudo alemão todos os dias. Essa é a decisão que você vai tomar. Diariamente, não existe mais decisão, não existe mais opção. A hora que você perceber que não tem mais opção, vai ficar muito mais fácil. Por que você vai ao trabalho todo dia? Às vezes até reclamando, mas você vai. Porque você sabe que não tem opção. Não é uma opção. Ah, não, vou ligar. Não é uma opção. E a hora que não é uma opção, fica mais fácil de fazer. Então, se você precisa do alemão para mudar de vida, tá estudando de uma forma aí, não só por hobby e tal, definitivamente para de ficar procurando motivação. Você não precisa de motivação, você precisa somente de parar de tentar tomar decisões diariamente. A decisão foi uma só e vai. Porque se você for ficar esperando a motivação, ela não vai vir. Porque motivação vem de coisa gostosa. Motivação, a gente tem motivação para fazer, né, coisa, é hobby. Motivação a gente tem com hobby. Para trabalho ninguém tem não. Você pode fazer a coisa que você mais ama na vida e de vez em quando você vai ficar com uma preguiça danada porque é trabalho. Então, veja o alemão como trabalho e sua vida vai ficar bem mais fácil. Muda a perspectiva, né? Exatamente. E usa a regra dos 10 minutos também. A regra dos 10 minutos é ótima. A regra dos 10 minutos é assim, começa a fazer, você tá com muita preguiça de fazer alguma coisa, fala assim, vou fazer por 10 minutos. 10 minutos.
Se eu realmente não estiver aguentando depois de 10 minutos, eu paro. Normalmente, se você começa a fazer alguma coisa por 10 minutos, você continua. Você não para depois de 10 minutos. Porque difícil é pegar no tranco. Exato. O difícil da motivação é sair daquela sua zona de conforto e começar a fazer aquela atividade. Então, usa a regra dos 10 minutos que você vai ver que vai dar sempre certo. Ou, pelo menos 90% das vezes, vai dar certo. Dica de ouro, hein? E o Newton tá aí pra provar isso, né? Todo o corpo parar e ninguém parado tendo que mover. Eu falo isso quando eu pra correr, né? Eu também tenho preguiça de correr, mas quando eu vou. Então, tem que ir. Tem que pegar o empurrãozinho e ir, né? Vou correr 10 minutos, eu corro 20. Nem penso, tipo, quando eu vou fazer esporte, nossa, eu nem penso, eu levanto da cama e vou. Se eu ficar pensando, será que eu vou hoje? Você não vai. A hora que a sua cabeça fala, será que eu vou hoje? Acabou. Não tem será que eu vou hoje. Tô cansada, tô morrendo, eu vou. Mesmo que eu não renda nada lá, eu vou. E nessa hora a sua vida muda. Parece que uma chave liga, né? Você entende que certas coisas, a motivação não vai vir mesmo, porque não é assim. Senão você não é churrasco, né, gente? Fez tudo. Exatamente. É mais disciplina do que motivação, né? Pronto, falou tudo. Falou tudo. Se você tiver... Quando a pessoa pergunta, o que eu faço pra me manter motivado? Fala, não, como é que você faz pra criar uma rotina e ter disciplina? Porque motivação é a palavra de quem já não quer fazer muito e fala assim, eu tô sem motivação. Não, você tá sem disciplina e sem compromisso, né? Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E vocês agora estão motivadas para ir para as dicas do Alemanha Cast? Demais! Então vamos lá. Eu começo. Dica do Tomás para melhorar o seu alemão. Para você parar com a sua desculpa de não ter ninguém para falar, você instala o Clubhouse no seu smartphone. E lá você tem milhões de salas para conversar em alemão com quem você quiser. Inclusive, tem alguns professores de alemão dentro da plataforma, tu pode seguir eles, às vezes eles abrem sala por níveis e tal. Então, quem quiser, eu acho que o aplicativo não saiu a versão para Android ainda, só tá para iPhone por enquanto. Mas eu entro lá e fico falando com a galera lá, eu tenho um monte de estrangeiro, eu fico lá conversando de vez em quando, só escutando. Às vezes, por exemplo, eu tô fazendo comida, cozinhando, por exemplo, eu entro na sala e fico escutando e é legal, sim, eu gosto bastante. Clubhouse. Legal, eu sou pobre, não tenho iPhone, não tô no Clubhouse, já fui convidada pra entrar. Gente, não tem iPhone, para com isso, vai. Tô fazendo vontade aqui, coisa chata. Não, mas tem um hackzinho, pelo que eu li, que você consegue instalar no Android mesmo sem ter a versão oficial. Olha o pessoal aí de TI pra ensinar pra gente as dicas. Tá, então eu tenho 2 dicas aqui sobre esse assunto hoje. Segui o Aquarela Frauengruppe no Instagram. Elas têm bastante conteúdo legal para brasileiros na Alemanha e elas fazem as legendas sempre em 2 línguas, alemão e português, então vale a pena para vocês verem como é que se escreve em português. Tem as 2 línguas, né? Então você pode aprender ali. Tem também as reuniões que elas fazem em português ou em alemão. E tem um podcast que eu achei bem legal. Eu achei super interessante para quem tem filho na Alemanha e já consegue entender alemão. É Praktisch-Pädagogisch, der Pädagogische Podcast. Depois eu mando para você poder colocar na legenda do podcast. Bem legal para quem tem filhos na Alemanha. Eles falam assim de como é que as coisas mais ou menos funcionam nas escolas e etc. Ah, que legal. São 2 homens, um ele é professor e o outro ele é estagiário. Legal, muito bom. Vou deixar o link no post. E você, Lud? Bom, eu não poderia deixar de indicar o meu próprio material. Indico aí para todo mundo que quiser continuar tendo contato com o alemão. Tem muita coisa aí disponível para quem quer estudar alemão, seja material gratuito, seja material pago. Quem quer conhecer aí um pouco o meu trabalho e continuar estudando alemão, vale a pena entrar no meu grupo do Telegram, o Grupo Elite, que é gratuito, tem aula de alemão todo santo dia, 10 minutos por dia, de temas variados, desde vocabulário quanto gramática, é bem legal. Tem o meu Instagram, tem o meu livro grátis para você ler.
Tem o meu YouTube para você ver também aulas sempre de gramática. Tem o curso Elite, que é do zero para quem está começando aí do zero. E, claro, dessa forma também, quando você está em redes sociais, como o Tomás falou, você vai criando uma comunidade, né? E essa comunidade é muito importante que você se mantenha motivado para que você tenha com quem conversar. Tem aplicativos para conversação também, para aqueles que não têm, por exemplo, iPhone ainda. O Clubhouse disse que vai já liberar para Android, né? Mas tem aplicativos, por exemplo, como o Tandem, que é um aplicativo, por exemplo, já para conversação, para você encontrar nativos. Muita gente reclama desses aplicativos. Pra mim parece uma rede social, né, de pegação aí, porque os caras só vão procurar namorada lá. Exato. Muita gente reclama desses aplicativos porque parece pegação, porque o pessoal tá dando em cima de você, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que é definitivamente uma vida real, assim, sabe? Eu tenho a sensação que é uma vida real. Que você vai encontrar gente boa, em alemão, né? Você vai encontrar gente boa e gente ruim, sim, sabe? sim, você vai encontrar gente chata e gente legal, gente que tá querendo só te encher o saco, gente que quer fazer amizade, gente que tá querendo flertar, gente que tá querendo amizade. É um pouco, por isso, um jogo de paciência mesmo, porque como na vida real você vai encontrar gente legal e gente chata. Eu conheço gente, assim, que tem muitos amigos desses aplicativos, mas muito mesmo. Uma aluna minha mesmo, outro dia eu tava conversando com ela, eu falei com ela, e aí, tá estudando muito e tal? Que a gente tava sem se falar há algum tempo, ela falou, nossa, todo dia eu passo até tempo demais nesses aplicativos, eu fico conversando lá o dia inteiro se eu deixar. Eu falei, sério, todo mundo reclama tanto? Ela falou, não, porque eu, Lud, também tive ótimas experiências nesses aplicativos, mas tem que ter paciência, tem que ter o tempo para fazer isso, senão realmente não funciona. Nesse caso, eu acho que o Clubhouse, ele melhora um pouco essa questão, porque os bate-papos, eles não são privados, né? Então acaba que as pessoas, como estão falando em público, elas não podem ser totalmente sem noção. E aí, nesse caso, melhora um pouco as regras sociais valem um pouco mais. A usabilidade da coisa, mesmo, a experiência. Legal. Exato. Além disso, claro, para quem tá querendo enfiar cara mesmo no alemão, aí eu indico, obviamente, o meu clube de alemão. Quem ainda não conheceu, conheça, porque realmente esse é para enfiar a cara, falar assim, vou aproveitar esse momento que tá todo mundo em casa e vou realmente estudar e melhorar aí meu alemão de uma forma organizada, passo a passo, com método. Aí, vem com a gente que você brilha. Show de bola! Tem vários seguidores meus que fazem curso da Lud. Eu só fico vendo assim, os stories do pessoal e o pessoal mostrando, olha, eu tô nessa parte do curso. Nossos também. Eu fico toda feliz e toda orgulhosa. O pessoal foi estudando demais. Hoje, por exemplo, não sei o que aconteceu na plataforma e começaram a chegar todas as vezes que os alunos faziam exercícios. Todas as vezes que o aluno fechava um questionário de exercícios, me chegava um e-mail. Chegaram hoje 200 e-mails. 200 questionários de exercícios foram feitos hoje na plataforma. Falei, tá todo mundo estudando mesmo. Então, por isso teus alunos estão só melhorando. Exatamente, né? Um pouco a questão desse estudo diário, desse compromisso. Quem tá fazendo, melhora, né? A verdade é essa. Mas, como eu disse, é um momento complicado e a gente não tem que se preocupar tanto em produzir se você não tiver um momento tranquilo em que você consegue produzir. A não ser que seja sua obrigação, que seja o seu trabalho, que seja a sua mudança de vida. Mas se não, se você tá só preocupado em manter tranquilidade e contato, é uma coisa mais importante. Então tá, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.